Olá, tudo bem com você? Bom, para quem não me conhece, eu sou Isaac Pinheiro. Ultimamente eu tenho trabalhado num projeto, já há alguns meses já, de um plugin para que nós pudéssemos trabalhar diretamente na ideia do Delphi com o IA, tá? Até mesmo antes do Kai nascer, né, eu nem sabia que a Embarcadero estava desenvolvendo um plugin também. Eu já havia começado um plugin, mas na correria do dia a dia, ele não conseguiu sair antes do Kai. Mas hoje eu vim apresentar ele para vocês e vou mostrar o que ele tem aí de bom para que você possa trabalhar com ele no seu dia a dia. Bom, nós sabemos que a ideia do Delphi ela é uma ideia diferenciada das ideias do que está acostumado a trabalhar com extensões, né, de IA, né? O VS Code, o Cursor, são editores de código, né? E como as IAs hoje estão preparadas para codar, então elas trabalham de forma bem tranquila, bem sem interrupção, né? Sem a diversidade. Já a ideia do Delphi, ele nos traz uma diversidade porque a ideia do Delphi é RAD, né? Nós sabemos que nós podemos arrastar componentes e colocar ela na IDE e desenhar ali o visual. Então, com isso, o plugin que eu quero apresentar para vocês aqui, ele foi de certa forma moldado, né? Ele não foi treinado, ele foi moldado, né? Porque treinar a gente só treina modelos, na verdade nem a gente treina, né? Porque tem que ter poder computacional para isso, mas nós podemos moldar os agentes ali através de harness para que eles possam seguir um fluxo, né? Então é onde nasceu o AEFUS IA, né, que eu quero apresentar aqui para vocês. Na verdade, eu tenho dois plugins para apresentar, um é um terminal e o outro é um chat. Né? O terminal e o chat, eles trabalham com um MCP. O MCP é a ferramenta que possibilita, né, a IDE, esse chat e o terminal, fazer com que os agentes, né, de IA possam executar comandos diretamente na IDE do Delphi. E esse MCP ele foi desenvolvido em OTA, tá? Totalmente em OTA, então dá toda a possibilidade aí dos agentes executar os comandos. Bom, antes de mostrar os terminais aqui, eu quero mostrar que nós temos aqui em Tools Options as configurações, né, do chat, aonde aqui nós podemos definir aqui qual é o nosso provedor, né, de IA, o CLI dele, o modelo que eu vou utilizar, né, algumas parametrizações. Aqui eu posso adicionar e remover modelos para que não fique preso, né, a um combo aqui com modelos novos quando forem sendo lançados para cada provedor. Aqui nós temos o terminal ele é bem simples, porque ele só comunica com o MCP. Eu vou mostrar o terminal para você e você vai ver que ele só precisa do MCP, porque dentro do terminal nós vamos executar o CLI. Né? E nós temos aqui uma Fluent IA, né, que umas configurações que dá a questão de permissão para que os agentes não precisem ficar pedindo permissão, né, toda hora. Se eu quiser permitir com que ele passe sem ficar pedindo permissão. Eu tenho aqui também na parte de edição de código para me ficar aprovando ou reprovando algum código se eu quiser revisar. Então eu tenho essa autonomia de deixar ele auto-aprovar ou eu quero aprovar isso. Tá? Eu tenho aqui uma configuração que essa aqui é bem interessante, é onde o AEFUS consegue ter o domínio da ideia do Delphi, né? Porque a IDE fica pedindo reload toda hora de arquivos, quando você mexe no disco, ele pede no buffer, então ele fica querendo fazer reload, né? Querendo salvar arquivos. Então, através dessa configuração, o AEFUS tem todo o controle da IDE, amansando a ideia do Delphi para que ele possa trabalhar tranquilamente com os agentes. Né? Aqui nós temos um diagnóstico do Web Viewer, né, que é como a ideia do chat, você vai ver depois que é via web. Então, a diagnóstico, porque tem alguns, às vezes, dá algumas situações, então a gente precisa de um log aí para saber o que está acontecendo, né, para que possa ser resolvido. E nós temos aqui um recurso bem interessante que é a issue, né, report issue. Ou seja, o próprio Aefos, ele consegue validar quando ele chama um comando, se ele tiver com bug ali, ele vai propor
né, para o usuário, para nós dev, abrir uma tela com um report, né, de um bug, possível bug ou uma sugestão. E aí a gente vai avaliar aquilo ali e pode enviar isso para que seja aberto uma issue, né, para que seja corrigido isso automaticamente. Tá? Então, tendo aqui as configurações em Tools Options aqui para que você conheça. Agora eu quero apresentar aqui para você o terminal, apesar de nós não vamos fazer nada com ele hoje, tá? De repente eu gravo outro vídeo para mostrar, mas o terminal é um terminal normal como você já deve conhecer, e se você conhece a ideia do VS Code lá, você vai ver que tem outros terminais. Então dentro do terminal aqui a gente pode abrir um CLI, né? Seja ele um cloud, seja ele um codex. Então eu vou abrir aqui só para que você tenha uma visão cloud do que é. Então ele vai abrir aqui né, o CLI do cloud. E aqui qual é a vantagem? É que aqui o terminal, né, do Aethos ele vai oferecer ao CLI o MCP para que ele trabalhe diretamente com a IDE. Né? Então depois eu posso docar esse terminal aqui e trabalhar com ele aqui dentro da própria IDE. Tá ok? Mas hoje nós vamos ver mesmo funcionando o chat. Né? O chat, como eu falei, ele é feito através do WebView 2 lá, então ele é feito aqui através de web mesmo. E aqui eu quero apresentar para você aqui o chat, onde nós vamos aqui executar os comandos, né, para que seja criados projetos. E você vai observar aqui que eu não preciso, através do Aethos, ou trabalhando com a Aethos, eu não preciso criar um projeto e deixar ele aberto para que o Aethos comece a trabalhar. Eu mesmo posso abrir aqui o chat, por isso que eu estou abrindo ele avulso aqui. Né? Inclusive, se eu quiser arrastar ele para uma outra tela, eu tenho uma outra tela aqui, eu vou mostrar para você visualmente isso. Eu posso arrastar para trabalhar lá numa outra tela, mas eu posso pedir que o Aethos para que ele crie um projeto para mim, e seja um projeto não só um VCL, tá? Eu posso pedir que para ele criar um projeto FMX, eu posso criar um projeto, uma console, eu posso criar um package, um library, eu posso criar um DNTX, ou seja, todos os projetos que a ideia do Delphi proporciona para nós, devs. Então eu posso chegar aqui no Aethos e pedir, e ele automaticamente vai criar esse projeto para nós, tá? Então ele não precisa você criar para que ele possa iniciar o trabalho. Eu vou mostrar aqui para você ele criando um projeto. Eu vou pedir para ele aguardar, né, para que depois eu possa docar ele na IDE depois do projeto aberto, e aí a gente consiga ter uma visão da real beleza que o Aethos traz, né, para o desenvolvimento Delphi, até onde eu consegui chegar, colocando aí esse direcionamento, né, esse cabresto, esse harness nele aí, para que ele possa trabalhar, dominar a ideia do Delphi, tá ok? Então vou colar aqui um atalhozinho aqui. Eu vou pedir para ele criar uma aplicação VCL e vou pedir para ele aguardar, né, para que eu possa depois passar para ele o que eu quero. E aí eu vou anexar um print, eu vou mostrar o print para você também. Vou mostrar o print e vou pedir para ele criar uma aplicação VCL com aquela imagem que eu vou anexar aqui, certo? Então eu vou enviar aqui o comando e a gente vai ver aqui que ele já começa a trabalhar. E ele vai criar, você pode observar que ele vai criar o projeto automaticamente, né? Se eu pedir um projeto VCL, ele vai pedir criar um projeto aqui, no caso, ó, Create Project VCL, tá? Então, existe os comandos internos para que ele crie todo tipo de projeto. Eu vou permitir aqui na seção inteira, ó, observe que ele já criou o projeto, ó, abriu, né, na ideia do Delphi, abriu aí o projeto. E eu vou agora sim, eu vou docar aqui o chat do Aethos para que fique uma visão melhor, né, para que a gente consiga ter uma visualização do Aethos trabalhando. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele criar uma aplicação aqui para mim, vou botar aqui vou colar aqui para que seja mais rápido. Então, tá aqui, ó, preciso que você crie uma aplicação com a mesma aparência do print. O print vai ser esse aqui, ó. Eu vou colocar essa aparência aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou copiar essa imagem e vou pedir para ele fazer com essa aparência aqui a aplicação VCL, tá? E aplique, né? Faça com as funcionalidades básicas aí possíveis, né? Inclusive o tema, né? Eu vou pedir ali para ele acrescentar o tema.
Então agora nós vamos assistir o Aethos trabalhando. Esse agora você vai ver o diferencial do Aethos, tá? Aqui na ideia do Delphi. O porquê que realmente ele, de certa forma, demorou também. Porque ele teve que ser realmente tratado, educado, né? Direcionado para que ele conseguisse trabalhar com a ideia do Delphi. Então vamos lá, vamos mandar o comando para ele aí. E aí ele começa a... Já vai, com certeza, ele vai fazer a leitura da imagem, né? Aqui, para que ele consiga visualizar o que eu pedi na imagem, tá? E em seguida ele vai aí começar a trabalhar com a ideia do Delphi. O Aethos ele tem o treinamento, né? Na verdade, como eu falei, não é treinamento, né? Ele tem as regras internas aí do Harney, que é do chat aí, e do próprio MCP lá. Ele tem um treinamento que os agentes recebem instruções, né, de como ele deve operar a ideia do Delphi. Então, eu levei para a minha experiência na ideia do Delphi. Quando eu quero botar um componente, eu tenho que mudar para modo design. Então, eu levei essa experiência para dentro do Aethos, tá? Então, o agente que está trabalhando com o Aethos, né, através do Aethos, que o Aethos nada mais é do que uma ponte, né, entre o modelo e a ideia do Delphi ali, ele tem a instrução, né, de como ele deve proceder para que tenha, que leve para a nossa visão a beleza de realmente ver a IA trabalhando na ideia do Delphi. Porque nós sabemos, como eu falei, que os modelos, né, de hoje em dia codam, né? Então, se você não tiver esse harney ali regendo o modelo para como ele deve trabalhar, o que ele vai fazer, ele vai codar a parte do designer, né, através do DFM lá, e vai te entregar o visual perfeitamente, mas ele vai codar ao invés dele desenhar, tá? E esse é o diferencial do Aethos. O Aethos ele não vai codar, ele vai montar, ele vai botar os componentes aqui na tela, tá? Você vai observar isso. Então ele vai fazer com que se estivesse arrastando e soltando componentes ali mesmo e alinhando os componentes na tela. Então é isso que nós vamos assistir agora. Aqui ele pediu uma permissão, né? Então ele já começou a pedir a permissão de abrir o design, né? Então ele já confirmou, ele habilitou a parte design para ele começar a trabalhar, né, no design, que ele sabe que ele não vai codar a princípio. Aqui ele já pediu a permissão para uma propriedade, para mexer na propriedade. Então, olha lá, ele já começou a moldar o form, né, no formato do que nós emitimos o print. Aqui ele vai adicionar componentes, ó, olha que legal. Então, ele já começou você vai começar a ver os componentes a brotar na tela, né? E ele vai mudando as propriedades aí de acordo com o que ele visualizou. Então aí está a beleza de ver o Aethos trabalhando na ideia do Delphi, né? Não é um chat que trabalha com IA codando, ele também trabalha desenhando, né? É isso que nós estamos vendo aí ao vivo aí, ó. Ao vivo, né? No caso que eu estou gravando ao vivo, mas você vai estar assistindo isso aí posteriormente, com certeza. Então ele vai colocando, né, adicionando cada componente aí na tela e vai já moldando, né, os componentes de acordo com a imagem que foi passada para ele. Olha que bonito. Então é isso aí que o trabalho, né, realmente foi um trabalho bem árduo de educar, né? Educar não é treinar, é educar os modelos, né? O harney ali interno, para que o modelo receba a informação da forma correta, para que ele consiga realmente trabalhar como se fosse um humano ali, né? Poxa, se eu estou desenhando, eu tenho que botar o componente na tela, eu não tenho que escrever lá no DFM, tá? Então, e aí você vê
essa pintura aí, que é a beleza de você ver os componentes brotando e se ajustando, né, na tela assim. Você pode ficar assistindo, né? Me manda um print para o agente lá, para a IA que você está trabalhando com o AEFOS, e através do Harney do AEFOS o agente consegue ter esse autocontrole, né, de fazer isso aí que você está vendo, tá? De forma educada, né? Então, se você observar, se você assistir um outro vídeo que não tenha essa educação, esse controle, esse cabresto ali segurando a IA para que ela possa trabalhar da forma correta, com certeza ele estaria aí escrevendo o código lá no DFM, né, que você não estaria às vezes nem vendo, às vezes até em disco, e depois ele iria te mostrar esse formulário aí, e estaria exatamente, poderia estar exatamente como vai ficar aí, mas você não teria a beleza de ver realmente os componentes brotando aí na tela e se auto-ajustando e mudando, né, de formatos e cores da forma que você está vendo com o AEFOS, tá? Então esse é o diferencial do AEFOS, além de outros aí, né? O AEFOS nós podemos adicionar outros MCPs à parte dele, tá? Você pode adicionar ferramentas adicionais através de MCPs, tá ok? Aqui o MCP dele padrão é o que trabalha com o OTA. Observa aqui, ó, que ele agora mudou para o código, olha, por quê? Porque ele sabe que ele agora vai codar, ele não vai mais desenhar, então ele mudou para o código. E aqui o AEFOS tem esse recurso que você pode tanto rejeitar o código, se você não aprovar, ou você pode aprovar, né, um ou todos, e ainda você pode abrir uma observação. Aqui, essa setinha azul aqui, ó, você abre uma observação e dá um feedback para o AEFOS para que ele possa receber esse feedback, tá? Então, se você rejeitar por algum motivo, você pode explicar para ele o motivo e ele vai receber esse feedback. Então, eu vou aprovar aqui para que ele continue, tá? Porque aquela configuração lá, como eu mostrei no Tools Options, né, tá aqui para me aprovar, justamente para que eu pudesse fazer esse vídeo para você ver as funcionalidades, os recursos que o AEFO traz e a beleza que o AEFOS traz de desenvolver na ideia do Delphi, né? Isso que é a beleza de desenvolver código, nós já vimos aí, existe vários, mas na ideia do Delphi assim, nós não temos realmente. Então aqui observa que ele mudou para a parte designer, porque agora ele vai adicionar os eventos, olha lá, olha, agora ele precisa do inspector, né, para adicionar os eventos. Então ele agora adicionou eventos e ligou já aqui, ó, no código, voltou para o código, olha lá. Então isso é tudo controle do AEFOS, não sou eu que estou fazendo aqui, mudando de código para design, de design para código, não sou eu. Então a prova aqui, ó, então é o AEFOS que ele tem o total controle, né, das rédeas lá internas para que ele molde o agente, né, que você escolheu para trabalhar, para desenvolver a sua aplicação, e aí ele consiga fazer essa mudança, né, automaticamente, ó. Então é tudo por conta dele aqui, a gente vai aprovando aí o que ele fez. Aí no caso aí ele colocou, né, o componente para abrir o diálogo, né, para abrir a imagem. Voltando para a tela lá, a gente vai ter uma visão melhor, que o componente vai estar lá, a imagem né, aqui ele adicionou aqui o clique, né, da galeria. Então aí aqui ele pediu permissão, agora ele pediu permissão para salvar todo o projeto. Então você me permite salvar todo o projeto? Possivelmente ele já acabou. Se ele não acabou, ele vai testar automaticamente, né? Vai tentar compilar, e se houver algum erro, a própria ideia do Delphi está, né, mostrando para nós os erros, né? E o AEFOS também tem esse controle de ver os erros que tem na ideia do Delphi. Então aqui possivelmente ele já concluiu o código, ó, aqui é porque a gente não, né, eu naveguei aqui, agora sou eu navegando aqui para você, tá? Aí está o código todo já implementado, agora ele está querendo executar já, ó. Então vamos ver, né? Vamos testar aí se o AEFOS realmente conseguiu fazer, ó, compilou,
Beleza, aí agora é a prova, né? Vamos ver aí, será que ele conseguiu fazer pelo menos olha, a mãozinha pelo menos já muda aqui, ó. Então vamos ver aí se ele conseguiu aplicar o tema. Olha lá. Então tá aí, ó. Isso aí é o Aethos trabalhando na ideia do Delphi, tá? É isso que eu queria apresentar para você nesse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o Aethos, a versão free, onde você pode testar, tá? A versão free ela vai te limitar a alguns provedores de IA, mas você também vai poder, se você quiser a um preço justo, você vai poder fazer uma assinatura para ter a versão Pro. E aí a versão Pro, né, você vai ter direito ao uso, né, numa ideia do Delphi, né, de uma instalação de um usuário do Delphi, e você consegue aí ter todos os recursos do AEFO, tá? Seja ele o recurso do MCP, seja ele os recursos de todos os provedores de IA possíveis aí, inclusive os locais. Então você e atualizações, né, do Aethos daqui para frente também, o que a gente for ajustando. Então todo esses benefícios aí passa a te oferecer através de uma assinatura aí mensal, onde você pode ter uma maior produtividade diretamente na ideia do Delphi, sem precisar ir para uma outra IDE, né? Então aqui você pode desenvolver, aqui você pode debugar. Nós sabemos que outras ideias aí, como o VS Code, a gente não consegue debugar certo, né? E o que faltava para a gente, eu acho que agora apareceu. É o Aethos desenhando realmente, brotando componentes na tela. Você vendo o Aethos trabalhar de forma como se fosse realmente um dev ali, desenhando as telas e codando, e você olhando, analisando e aprovando todas as telas. Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.